apareceu para ele no caminho de Damasco e depois ordenou que ele entrasse na cidade, permanecesse lá. E quando Saulo entrou e permaneceu, ele permaneceu orando e jejuando. Já começou muito bem. Ele já começou orando e jejuando. Aí Deus vai lá na casa de um discípulo e diz assim: olha, vai lá na rua chamada direita, porque lá tem um homem te esperando. Quem é ele? Fale comigo assim: Saulo. Saulo. Quando o discípulo ouviu o Senhor falar o nome do Senhor, disse: quem é que o Senhor? Saulo. E ele está te esperando. Eu já falei com ele a seu respeito, e agora eu estou falando dele para você. E você vai lá. O que eu vou fazer lá? Só diz para ele que eu mandei você lá. Diga para ele que ele é para mim um vaso escolhido e que eu te mandei lá para que ele torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então quem chama é o Senhor. Eu não sei como foi que você recebeu a chamada. Eu recebi uma chamada da seguinte forma: o sonho, ontem à noite eu falei sobre o sonho da minha mãe. Meus filhos têm que ser obreiros. Era o sonho dela. Meu pai sonhava diferente. Meu pai dizia: meus filhos têm que ser advogado, têm que ser médico, têm que ser. Meu pai era. Minha mãe dizia: meus filhos têm que ser obreiros. Tá bom. Deus deu um jeito de levar meu pai e deixou minha mãe. Coloca sem nada para criar os filhos para ser obreiros. Quando eu estava com os meus 16 anos, eu já era gerente do supermercado. Eu gerenciava um supermercado na cidade de Ouro Preto, supermercado Estrela. E aí eu fui para uma noite de vigília. E naquela noite de vigília, eu estava orando. E quando encerrou o período de oração, o presbítero irmão Adalto se levantou, começou para lá, cantou os hinos. Disse: agora nós vamos ouvir uma palavra nesta madrugada pelo nosso irmão. E eu levantei. Quando eu caminhava para o púlpito, o Senhor levantou uma irmã idosa, os cabelos brancos, a voz cansada. E até hoje eu me lembro nitidamente a mensagem que Deus usou aquela mulher para falar comigo. Meu servo, eu, Senhor, teu Deus, falo contigo agora. Aí diz assim: deixa tudo que tu estás fazendo, faça a minha obra, porque eu, o Senhor, que estou falando contigo, vou cuidar de ti nos mínimos detalhes. Aí eu ouvi. No outro dia, quando eu cheguei, o meu patrão disse assim: me manda embora. Eu disse: não, você está ficando. Eu não posso mandar. Não, eu estou fudido. Se o senhor não me mandar embora, eu vou às vezes. Ele disse: amor, o que está acontecendo? Você recebe 3 salários. Eu te dou a conta do mês, todo final de mês. Você tem a regalia, você tem tudo. Eu disse: se eu espero que eu vou falar uma coisa para o senhor não vai entender. Deus me chamou para ser obreiro. Lá, nem você esse negócio de ser pastor também. Falei: o que eu posso fazer? Deus me chamou. Eu disse: deixa essa lista. Deus não vai te dar dinheiro. Deus não vai te dar a conta no final do mês. Deus não vai. Não, olha, o senhor não entende nada disso. Olha o seguinte: eu estou indo embora. O que o senhor tiver que acertar comigo, só acerta com a minha mãe que eu estou indo embora. Saí e as costas embora. E agora, gente? Eu disse: agora você tem que aguentar. Logo Deus me mandou para o campo missionário. E ele estava naquela época cruzados novos. O pastor me chamou e disse: nós vamos mandar você para a missão, no centro da Bahia, nós vamos mandar para você 100 cruzados todo mês. Aí eu fui ser missionário, solteiro.
Aí cheguei no povoado, no nome povoado do Landim, na beira do Rio São Francisco, prazer da sua vida lá. E aí comecei a fazer o trabalho. Logo de imediato, primeiro culto, 22 águas. Falei, comecei para a igreja boa, Deus, que maravilha. Aí o administrador do povoado se aproximou e disse para mim assim: escute aqui. Você veio para ficar aqui ou vai vir aqui uma vez por ano como o padre faz? Disse, meu filho, namorado, então tem uma casa ali para você. Aí me deu uma casa. Quando eu saí do supermercado, irmãos, o dinheiro que eu tinha, eu dava um pouco do dinheiro para minha mãe, o resto era para minha mãe. Todo mês eu comprava 2 trapos novos, um par de sapato, camisa. Meu dinheiro era para gastar à vontade. Quando eu fui para o campo missionário, eu levei malas e malas. Aí o povo pobrezinho lá no sertão, aí o povo começou a aceitar Jesus. Eu tinha que dar roupa para aquele povo ir para a igreja. Eu sei que no fim eu fiquei lá 1 ano e 8 meses. No primeiro mês eu fiquei esperando o 100 cruzado, não chegou. O segundo mês eu esperei o 100 cruzado, não chegou. O terceiro mês eu esperei o 100 cruzado, não chegou. Eu fui lá e disse: Senhor, o que está acontecendo? Ele disse: você não entendeu ainda? Eu usei meu servo e disse que ia mandar você para o campo missionário sem cruzado. Mas é assim, você vai ficar aqui sem cruzado mesmo. Esquece esse negócio de que eu vou cuidar de você. Mas eu disse: mas eu vou ficar aqui. O padre da cidade de Barra do Rio Grande ficou sabendo que tem um missionário lá no povoado, tomando conta, né? Quando ele chegou lá, o administrador do nome Valente disse: padre, é o seguinte, o senhor tira tudo que o senhor tem lá dentro da paróquia que nós construímos, aquele negócio lá do pastor agora. Pode arrancar uma cruz que tinha em cima e fez a congregação da Assembleia de Deus. Aleluia. Eu lá fiquei com 1 ano e 8 meses. Nós tínhamos 150 membros congregando e batizando nas águas, e uma congregação de 10 por 15 construída toda em alvenaria. Aí o Senhor disse: agora vai embora para o sul, que agora eu vou cuidar de você direitinho. Aí eu voltei para o sul da Bahia. Irmãos, só deixa eu cuidar. Só tinha um terno para ir para o culto à noite e uma camisa e uma calça para ficar durante o dia. Era aquele sacode, lava, tosse, sacode e veste. Onde eu olhei e falei: Senhor, naquele dia, né, o senhor lembra? Na vigília, o que foi que o senhor falou comigo? Deixa tudo e faz a minha, e eu vou cuidar de ti nos mínimos detalhes. Eu não tenho sapato, eu não tenho roupa, como é que eu vou continuar fazendo isso? Calma aí. Eu vou resolver esse problema rapidinho. Quando foi eu saí para a oração de manhã, eu subi com uma irmã, ela olhou para mim e disse: foi você? Foi eu? Nem conheço a senhora. Disse: a Deus me trouxe lá do Rio de Janeiro aqui para falar comigo? Falei: não, porque a senhora veio do Rio de Janeiro, não podia telefonar. Eu perguntei ao senhor se podia telefonar e disse que você é tão importante que eu tinha que vir pessoalmente. Mas o que foi que Deus mandou a senhora falar? Assim diz o Senhor: eu vou encher o teu guarda-roupa dentro de 15 dias. Pai do Senhor, minha passagem já está comprada, eu estou voltando para o Rio de Janeiro. Que profeta abençoada. E ela foi embora. Não foi 15 dias, não, irmãos. Com 10 dias, eu acordei de manhã com o carro buzinando. O senhor que é o Evandro, pensou mesmo, ele senta no meu carro. Não te conheço, não sei de onde o senhor saiu. Ele disse: é o seguinte, você é crente? Graças a Deus, sou crente, salvo. Ele olhou e disse: você conhece a irmã Famosinha? Conheço, é minha mãe. Então tá bom, e quem que ela é sua mãe? É o seguinte, eu passei a noite inteira sem dormir por tua causa. Eu falei: mas eu dormi a noite toda, cara. Como é que o senhor passou a noite sem dormir por minha causa? Eu disse: esse Deus que você me ama, serve, falou o seu nome para mim a noite inteira. Então você entra aqui nesse carro que eu não quero passar mais nem uma noite acordada. Então vamos lá. Entrei no carro, não sabia nem para onde eu cheguei na loja e disse: escolhe 3 ternos, 3 camisas, 3 sapatos. E foi: vai ter uma compra, tudo que você precisa comprar. A moça sobrou do lado, ele pagou. Aí ele fez um cheque de 1.000 cruzados. Falou: isso aqui é para te ajudar.
Quando acabar, você fala comigo. Eu não vou falar comigo, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá no banco comigo que eu vou abrir uma conta para você agora. E todo mês eu vou depositar lá o dinheiro seu, sabe por quê? Porque esse Deus seu falou comigo, que é para mim cuidar de você enquanto você ficar aqui na céu. Glória a Deus. Quem chama, irmãos, cuida. Quem chama, sustenta. O orelha para ficar mendigando e reclamando, não bater de porta em porta. Você tem que acreditar que Deus te chamou. E se Ele te chamou, você tem a responsabilidade de cuidar dessa vida. De cuidar dessa vida. E isso é se você cumprir o seu ministério. Aleluia. Você tem que cumprir o seu ministério. Aquele homem começou a me ajudar. Eu comecei a visitar ele, ele aceitou Jesus, a mulher dele aceitou Jesus. Eu fui descobrir que ele era o dentista da cidade. Ele falou, irmão, eu queria que você me ajudasse, eu quero ser vereador, o que você faz? Você vai ganhar. Ganhou para vereador a primeira vez, ganhou a segunda, depois candidatou a prefeito, se tornou prefeito da cidade e já foi deputado pelo estado da Bahia, acho que 2 ou 3 ou 4 vezes, não lembro. E Deus o fez prosperar. Aleluia. Porque ele ouviu a voz de Deus. Então Deus nos chama. E quando Deus chama, Ele não consulta, Ele não quer saber se você quer ir. Ele não quer saber se você tem uma coisa para cuidar. Se você tem. Ele não quer saber se Ele te chamou mais hoje ou mais amanhã. E eu te dou um conselho aqui. É melhor que você faça a obra de Deus e continue cuidando da sua empresa. Não espere Ele tomar tudo que você tem, porque tem uns que esperam. Tem uns que esperam Deus tirar tudo, deixar ele do zero. Diz assim, eu vou te deixar zerado. Você não vai ter como fazer nada, você não vai ter quem te ajude, você vai ter que depender de mim. Aí você vai fazer aquilo. Então, se você tem uma chamada de Deus, não espere por ninguém. A convicção é sua, a certeza é sua. Então, essa questão do ministério, ela é muito, assim, alinhadinha. Sabe por que eu digo que é alinhado? Porque quando Deus chama, olha, no Antigo Testamento, o sacerdote, para exercer o sacerdócio, ele era ungido com óleo, consagrado ao Senhor. No Novo Testamento, isso é mais solene ainda. Além da unção divina, o ministério é um dom em forma de homem. Deus pega um e diz assim, você vai ser apóstolo da igreja. Aí, dá você para a igreja. E isso é interessante, mas depois que eu assumi a igreja, muitas dificuldades, um dia eu fui orar para Deus, eu vou entregar essa igreja. Eu não quero mais ser pastor. Sabe o que foi que Deus falou comigo? Falou assim, por acaso eu te dei alguma igreja? Glória a Deus. Aleluia. Então eu vou fazer você entender o que foi que eu fiz com você. Aí eu li esse texto aqui. Efésios 4:11. Ele mesmo deu. Quem foi que deu para a igreja? Então repita comigo. Eu sou o dom de Deus dado para a igreja. Quando está resolvido isso, então você não vai entregar coisa nenhuma, porque você não tem nada para me entregar. Agora, no dia que a igreja não te quiser mais, ela vai dizer, não, aí o seu nome deve ir embora daqui, que nós não queremos mais. O dia que ela não quiser mais, ela vai dizer para mim que ela não quer mais, e eu vou entender que ela não quer, e aí eu vou tirar você e vou dar para outra. Mas eu não tirei mesmo.
Tudo bem, eu ouvi esse negócio. Um dia eu vim fazer um casamento da minha sobrinha aqui em Botucatu. Eu ia voltando e junto com meu irmão falei, está difícil demais. Tanta luta, tanta dificuldade. Está difícil demais esse negócio. Olha, chega lá, eu vou para a convenção. Vou começar com o pastor Nelson, vou entregar o negócio de igreja e vou para um trabalho itinerante. Eu estou lá no culto em Brasília conversando com ele. De repente, começo a ouvir dentro do pavilhão em Brasília. Alguém que vinha assobiando. E ele assobiava muito parado. Só para você, luz de Jesus. Aí vem assobiando. Aqui você viu ele cantando assim. Eu já fui para arrepiando. Olha aquele não passou assim do lado do banco assim. Ele passou e pulou na minha frente e disse: entregar a igreja? Você não tem igreja? Entregar a igreja. Imagina, eu conversando aqui, não tem nada a ver com a minha história. Mas ele saltou na frente, quando eu percebi que se entregar a igreja, você vai entregar a igreja coisa nenhuma. Você não tem igreja para dizer que você vai entregar. Agora a igreja tem você. Você é o pastor que o Senhor deu para a igreja. Você é o dom de Deus para a igreja. Você é o canal de bênção para a igreja. Irmãos, no ano de 2007, Deus me passou por uma experiência assim, muito profunda. E eu, até hoje, eu fico procurando respostas. Mas uma das coisas que o Senhor falou comigo quando ele me arrebatou, me trouxe sobre a cidade, ele disse: se ouve o clamor do povo que clama e pede, que eu te traga de volta, que eu devolva você para eles, porque você é como um pai, você é tudo para eles. Observe, e eu vou dizer para você que eu fiz de você o homem mais importante desta cidade. Falei, eu? Sério, você é o homem mais importante que esta cidade tem. E por onde você passar, fale isso para os pastores, por onde você passar, porque muitos não têm dado valor a isso. Você é mais importante do que o prefeito, você é mais importante do que o juiz da cidade, sabe por quê? Porque quando eu preciso falar com a igreja ou falar com o povo, eu falo com você. Você é a minha voz para a cidade. Você é o canal da minha bênção para a cidade. Então você é o homem mais importante. Lá na congregação que você dirige, irmãos. Ou você está lá numa congregação pequena, mas você é o homem importante que Deus colocou como pai. Você é o dom que Deus deu para a igreja. E a missão do Senhor é dar eu e você para a igreja, foi exclusiva, a pessoa aqui que eu coloquei você para ser. Você, como dom, você tem que aperfeiçoar a igreja. Às vezes nós oramos e pedimos, Senhor, aperfeiçoa esses crentes, dá eles santidade. Como que Deus vai aperfeiçoar se você não ensina? Como que eles vão se santificar se você não ensina a santificação? Como que eles vão orar se você não ensina eles a orar? Como que eles vão evangelizar se você não ensina? Então a perfeição da congregação, da igreja, depende de você que eu amei. Deus deu você para aperfeiçoar os santos. Então a perfeição dos santos na oração, a perfeição do evangelismo, a perfeição da santidade, a perfeição do comunicador que ouvimos aqui. Camarada estava reclamando, mas ele que era, na verdade, um miserável. Não era igreja, ele era um miserável. Então não seja miserável do seu ministério, não. Invista no seu ministério. Deixa sentir que o seu ministério está concluído com a graça. Para a glória de Deus presente, com o seu Espírito para sobre a sua vida. Dedique tempo à oração, principalmente no culto de doutrina que a igreja fica naquela expectativa que vai ouvir-se, que vai chegar lá no culto e ela tem certeza que vai ouvir você, e se você não prepara nada, vai chegar com um prato vazio, não tem nada para servir, e aí acaba com a situação do culto. Mas se você se preocupou, orou, pediu,
com certeza, ainda que Deus não te dê uma mensagem lá na hora que você lê, mas eu tenho certeza que sentado no culto, antes da ministração, Deus vai falar você assim, e vai dar a mensagem para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, sabe como é que eu vejo? Esses dias o irmão falou por isso, assim, pastor, eu acho chamado de Deus, eu espero na hora certa, para Deus nos ama. Falei, irmão, quer um conselho de amigo? Quer você, pastor? Você não é vassoura, você não é facão, tá? Deus falou que vai usar você, falou. Então procura fazer alguma coisa para Deus te usar, porque se você ficar esperando, Deus não vai vir aqui pegar você para fazer não. É você que tem que fazer para Deus aprovar a sua chamada. Aleluia. Você não disse que Deus te chamou para uma grande obra na sua vida? Sim, pastor. Então faça o favor de fazer alguma coisa. Vai visitar, vai orar pelos enfermos, vai evangelizar, vai fazer alguma coisa para Deus aprovar o seu ministério, vai fazer alguma coisa para ter certeza realmente que Deus chamou você. Irmãos, olha, o violão está aqui. Ele toca sozinho? Tem que alguém tocar ele. O oleiro não é um violão. Você tem vida. Você não é um instrumento sem vida, não. Você tem vida. Esse instrumento aqui está aqui, ele é um instrumento, ele é bonito, mas se ninguém tocar, ele é só um instrumento. Já nós somos o instrumento de Deus que temos vida. E além de termos vida, nós temos livre-arbítrio. Se você disser para Deus que você não vai fazer a obra dele, tudo bem. Só que tem uma coisa, você não vai fazer, mas também Deus não vai te abençoar. Você vai ficar como esse instrumento aqui, sem vida, sem nada. Mas se você sair para fazer a obra de Deus, meu amado, eu tenho certeza que essa vida vai ser uma vida esplendorosa. Glória ao Senhor. Glória a Deus. É como eu falei aqui pela manhã. Vai sair da apostila, bem no final, na primeira página, muitos filhos auxiliares, como professor da escola dominical, porteiros e etc. Porteiros. Para quem pensa que ser porteiro na casa do Senhor é um cargo irrelevante, é bom saber que o grande profeta Samuel começou o ministério onde? Na porta. E eu vou repetir de novo. Quem começa lá, termina bem aqui. Mas quem começa aqui termina muito mal e lá fora da porta. Porque o caminho para o altar chama-se porta. Tem que entrar pela porta. Aleluia. E nós temos que ter um cuidado, sabe? Hoje nós estamos tendo assim, aquela ilusão. E eu conheci um pastor recentemente que contou uma experiência. Um delegado da Polícia Federal se converteu. Veio para a igreja, aceitou Jesus, foi discipulado, se tornou membro da igreja. Ele tocava guitarra muito bem. Aí começou a fazer parte da música da igreja. Aí um dia, uma reunião, falou assim: pastor, o senhor não vai separar o delegado do ministério? Separar quem? O delegado. Não, irmão, aqui não tem delegado, não. Pastor, eu estou falando lá do delegado. Qual, meu filho? Aquele que toca guitarra. Meu filho, ele é o delegado lá no departamento daqui, ele é membro da igreja. Por isso que Deus chamou para ser músico. Pastor, mas o homem é cantor. E daí? Ele é membro da igreja como qualquer um. Aleluia. Mas parece que nós já temos a mesma visão. O camarada chegou, se converteu, tem uma patente alta, vem lá de fora,
Aqui ele não tem patente alta, irmão. Aqui não é membro da igreja. Se não tiver uma chamada, não adianta separar ele do ministério. Jesus chamou ele para ser crente. Pode ser que mais futuramente Deus o chamará para o ministério. Mas Deus vai ter que aprovar isso. E como Deus vai aprovar? Esse obreiro precisa provar realmente que tem uma chamada. E essa chamada Deus faz, meu irmão. Deus faz a chamada. Deus é perito em chamar homens para a sua obra. Nós temos a igreja, o ministério, que nós conhecemos como ministros, que são pastores e evangelistas, e nós temos o ministério local, que é o diácono, o presbítero e os auxiliares. Há alguns estados do Brasil, meus amados, que não separam mais presbíteros para o ministério. Em alguns estados, presbítero virou problema para a igreja. Quase que Rondônia entrou nesse malefício. O presbítero é uma peça fundamental do ministério, desde que ele exerça o seu ministério como presbítero. Ele tem que saber qual é o seu papel na igreja. O presbítero na igreja não foi chamado para arrumar confusão, fazer problema, querer saber mais do que o pastor, não. O presbítero foi chamado para ser o defensor da doutrina da igreja. Aleluia. Foi chamado para defender a palavra. Foi chamado para ungir e ver o homem. Deus não chamou o presbítero para arrumar confusão. Nós temos que entender que o presbitério tem que mandar na igreja. Nós não somos igreja presbiteriana, não. Lá na presbiteriana é o presbitério que manda. E o presbítero lá é eleito por 2 anos. Venceu o mandato. Se o pastor não quiser, a igreja também não pode ser presbítero mais. Então, esse negócio de ser presbiteriano é interessante. Lá, todo mundo é presbítero. Até a igreja é presbítero. Pastor não manda nada. É um problema, a gente vai vendo essas coisas assim. E é bem problemático esse negócio. Mas o presbítero é uma pessoa. Paulo, quando ele escreve uma das suas cartas, diz assim: por isso mesmo, eu enviei Tito, meu companheiro, para Creta, e para que de cidade em cidade constitua presbíteros. Aleluia. Aleluia. E coloque diante da congregação para defender os nossos princípios doutrinários. A Bíblia diz que o presbítero é um homem que tem que ter palavra. Aleluia. Glória a Deus. Nós tivemos um problema sério, vai na saída da convenção. E nós tínhamos um campo lá em Rondônia que era assim: os presbíteros reuniam, o pastor teve pastor, que para sair de lá, tiveram que cercar os obreiros, presbíteros e outros obreiros armeiros, fermentar, trancar a casa, arrancar parte da cerca, impulsou a caminhonete pela janela, jogar os pastor um pastor por outro, e o pastor por aqui com a caminhonete, bate na lomba para correr. Aí eu estou lá, secretário da convenção, o pastor Nelson mostra a minha cabeça, assim, meu Deus, o que eu faço para resolver o problema? Está fácil, pastor. Se o senhor tiver coragem, é o quê? Eu falei, quem está dando esses problemas? É os presbíteros. Tem que acabar com esse negócio de presbítero. Não precisa acabar, não. Sabe o que o senhor tem que fazer? Vamos juntar uma comissão aqui, vamos dar uma reunião aqui, vamos excluir todos eles, deixa só o pastor da igreja. Aí nós vamos para uma comissão, excluímos todos os presbíteros da igreja, todos os diáconos. Aí tem o nosso pastor que sai nossa vida, forma novos obreiros aí, com uma mente diferente. Alguns dos presbíteros se arrependeram, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tenho que exercer meu ministério. Aí eu olhei o pastor e falei, pastor, por que isso acha? Rapaz, cozinha esse camarada com fogo baixo. Mas não põe muito fogo, não, cozinha com fogo bem baixinho. Aí vamos seguindo ele. Vamos ver se consegue
temperar ele, deixar bem temperadinho e preparado para ele continuar sendo a sua vida. Resolver o problema da igreja. Porque o problema não é da igreja. O problema é o presbitério que se tornou dono da igreja. Que queria comandar o ministério da igreja. E o ministério da igreja tem um problema. O que é esse problema? Vai lá para as 7 cartas da igreja da Ásia da você. Para quem o Senhor endereçou a carta? Na verdade, a crítica aí não era para escrever, não, era para dizer assim: ao pastor da igreja que está em Éfeso, eu estou dizendo para ele, é o pastor da igreja. Porque enquanto você está dormindo, se é comigo confusão, faça o que você quiser. Quando Deus quer tratar alguma coisa que está sendo tolerada e que não está bom, aí quando ele de madrugada ele chega lá no quarto de dizer de Marcos. Eu vim aqui essa madrugada, ele vai levando atenção, meu Deus, o dia foi difícil, não tem problema não. Ajoelha um pouquinho, porque nós dois temos que conversar um pouquinho. Resolve esse negócio, mas senão isso vai dar problema mais lá na frente. Sabe por quê, meus amigos? A nossa segunda parte na letra E diz assim: o ministério é um dom e não é um cargo. Tem muita gente que está na igreja, eu tenho um cargo de presbítero. Que cargo é? Paulo disse para Timóteo, para ele conservar o ministério que ele recebeu como dom. Conserva o dom que há em ti, o qual tu recebeste pela imposição. Olha aí aparecendo a figura do presbitério. O qual te foi dado pela imposição de mãos do presbítero. Quem foi que falou para ele para ser evangelista? Os presbíteros. Depois você vê Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, eu vou dar um conselho para você, meu filho, assim. Cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério. Exerça o seu ministério. Não fique incomodado com essas coisas, não. Cumpra cabalmente o teu ministério. Foi Deus que te deu isso. Foi Deus que colocou esse ministério em você, te deu o ministério. Você é o dom de Deus para a igreja. Então não é um cargo, irmãos. O autêntico ministério, o evangelho, não é um cargo para ser ocupado, não é uma ocupação, mas um dom divino para ser exercido. Um cargo ministerial como ser presidente da diretoria da igreja é sufragário, é temporário. Já o dom ministerial é permanente. Pastorado de uma congregação é um dom para ser exercido, não é um cargo para ser ocupado. Não exerça isso como se você fosse um guarda lá na empresa, como se você fosse um segurança lá no shopping, não. Exerça o seu ministério como alguém que Deus capacitou, a capacidade de Deus. Quem chamou você te capacitou para isso. Aleluia. Onde eu estava ministrando, eu disse assim: nós parece que o obreiro não é crente. Ele só era crente até ser obreiro. Depois que ele passou a ser obreiro, ele deixou de ser crente. Tem um irmão lá que nós separamos, ele é evangelista. O camarada chegou para ele e disse: o senhor é crente? Eu disse: não, eu sou evangelista. Deixou de ser crente. Sou crente, irmão, não sou evangelista.
Aleluia. Sabe, irmãos, um dia eu viajava para pegar uma festa dentro de um camarada do ônibus, barbudo, chapéuzão na cabeça, um cara fechado, tudo. Daí o Espírito Santo dizia assim: fala de Jesus para ele. Fala. Não, sou muito bravo. Vai com uma cara de mal, você parece mais um pistoleiro. Não vou falar. Aí o Espírito Santo dizia: fala de Jesus para ele. Não vou falar. Aí parou numa rodoviária, ele disse: Marque, e lá atrás da saúde, eu disse: para um tempo, eu não estava mais nada, eu já estava sentado. Aí eu entro no ônibus. Quando eu entro, de licença, sentei, ele olhou para mim e disse assim: o senhor é crente? Disse: graças a Deus, sou crente. Ele olhou e disse: não fala de Jesus para mim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aí o Espírito Santo falou assim: agora, você vai falar ou não vai? Eu estava falando com você para falar, porque o homem está precisando, e você estava dizendo que não falava. Então eu entrei nele agora e pedi para ele falar com você para falar de Jesus Cristo. Você vai falar ou não vai? Vou falar agora. Agora eu vou falar. Aí eu falei: ô pastor, conforme eu estava falando, eu estava chorando. Quando chegou na cidade de Jaú, o homem se despediu, desceu e foi embora. E eu saí da viagem, não fiz apelo, não fiz nada. Depois de uns 3 anos, eu estava numa rodoviária. E aí chegou aquele cidadão: tudo bem com o senhor? Tudo bem. Os pais do senhor, tudo bem com o senhor. Lembra de mim? Não, nunca me senhor. Pois é. O senhor lembra daquele homem barbudo, mal encarado, no ônibus, no dia assim, assim? Foi, lembra? O senhor lembra? O que foi que aconteceu? Naquele dia mesmo eu cheguei em casa, peguei minha família, fui para a igreja, lá para o pastor Manuel Cardoso, aceitei Jesus, eu já sou presbítero da igreja. Falei: eu estou indo para onde? Estou indo pregar. E o senhor? Eu estou indo pregar também. Aleluia. Eu também estou indo pregar. O senhor vai pregar onde? Eu falei: não vai em Porto Velho. Eu estou indo pregar em Porto Velho também, não vai. E que bênção. Aí depois eu fui refletir: meu Deus, como vale a pena. Glória a Deus. É aquilo que nós ouvimos aqui agora há pouco. Planta, rega, Deus dá o crescimento. Olha, irmãos, o que é o ministério evangélico e o que não é o ministério? Está escrito aí na apostila: o ministério não é profissão. Se você vê a história de Balaão, você vai ver que Balaão, ele queria fazer uma coisa que não dava certo. Deus não deixava ele fazer de jeito nenhum. Mas entenda, o médico pode ser médico mesmo sem vocação, mas o ministério, um obreiro sem chamada e sem vocação, é um desastre, em todos os sentidos falando. Ele é um problema, ele causa problema, ele provoca problema. Se ele não tem chamado para ser obreiro, não adianta. O que faz o obreiro ser realmente obreiro é primeiramente sua chamada divina, recebida de quem? De Deus. A exemplo, Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão, senhor. Sim. Deus chamou Ló. Não. Mas Abraão levou Ló. E Ló foi um desastre. Ló foi um problema. Deus disse: sai daí, Abraão. Larga esse história de seu. Ele inventou de levar para o pai dele. O pai dele tem um problema, teve que morrer pelo caminho. Eu disse: é puto esse homem aí. Eu não deixo você sair do meio dele. O que você vai levar? Não vou levar. É meu pai, minha mãe que levar o quê? Aí se combina com aquilo que disse Jesus: aquele que dá
eu deixar pai, mãe, irmãos e amigos por amor de mim, não é digno de mim. Aleluia. Não merece ser rei aquele que não tem coragem de deixar. Glória a Deus. Pode deixar. Eu conheço uma Maria, o pastor Fernando Adilão. Quando ele aceitou Jesus, já casado 21 anos de idade. Ele chegou em casa dos famílias dele, agora eu sou crente. Ela disse, então você escolha. Ele veio comigo, eu sou crente. Eu disse, eu vou ser crente. Ele disse, eu vou embora. Juntou tudo e foi embora. Irmão de novo, eu estou crente. Foi batizado. Se tornou diácono da igreja. Se tornou presbítero da igreja. Foi evangelista da igreja. Foi pastor presidente por longos anos. E aí, a vida foi indo. E ele foi envelhecendo. Quando ele já estava com 75 anos, ele recebeu a notícia do falecimento da sua esposa. Mas ele achou e concordou que o ministério dele era uma chifre. Aleluia. E exerceu de realidade. Ele foi casar de novo quando soube que a esposa tinha morrido com 75 anos. Ele foi casado. Mas ele exerceu o ministério dele com alegria, com prazer, com satisfação. E ninguém tinha nada que falar da conduta dele. Ele assumiu uma igreja uma vez, irmãos, que tinha um grupo de empresários, tudo família, sabe aquele povo anglicano na igreja? Que problema é esse? Quando ele chegou para a sua igreja, a primeira coisa que o camarada fez foi lá, comprou na época a caravana, o carrão da história. Comprou um caravana, pastor, isso aqui eu estou dando de presente para o senhor, tá bom? Tá bom? Está aqui o documento, a chave, o carro zero. Eu estou dando de presente para o senhor, em nome da minha família. Tá bom? Pegou a chave. Guardou o carro lá. Quando eu vi a filha desse cidadão entra no culto, vestida de uma roupa que você olhava, disse, olha o culto da minha vida do lado. O pastor disse, fecha a porta aí, porteiro, por favor. Isso aqui se transforma em uma reunião de membro. Secretário, pega o livro lá, por favor. Lá para minha filha, você está excluído em nome de Jesus. A mãe levantando está excluída também. O pai levantando está excluído também. O tio levantando está excluído também. Mas o excluído disse agora de uma vez. Aí o camarada disse, pastor, o senhor é merecendo daqui a chave da sua caravana, daqui o documento dele. Eu não vim para cá pastorear vocês, sua família, eu vim aqui pastorear a igreja de Deus. Você vai mandar na igreja mesmo. A igreja tem um Deus, não tem um pastor. E Deus me mandou para cá, com certeza é nossa. Aleluia. Sabe por que o ministério não é um cargo? O pastor não está aqui exercendo o cargo, ele é o dono de Deus para a igreja. E Deus está com ele, Deus dá autoridade a ele, Deus é com ele, Deus orienta ele. E naquele dia o pastor escolheu o dízimo. Sabe o que aquele empresário fez? Foi lá, reuniu um grupo de obreiros e levou embora. Arrumou um salão, colocou banco, colocou som, e carro na rua, dia e noite, anunciando na igreja, fulano está acontecendo, Deus está fazendo. Pastor Dionísio, vamos fechar a porta, irmão. Nós só vamos abrir o domingo à noite. Vamos orar. 90 dias de oração, e o povo começou a orar. Com 90 dias, a empresa dele quebrou tudo. Não tinha dinheiro mais para pagar o aluguel do salão. Com 90 dias, volta para ele, a família, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha família, tá certo, irmão? Eu aceito que vocês vão dar para cá, mas é o seguinte: vocês ainda vão ter que cumprir a exclusão. Depois, a igreja vai analisar se vocês podem voltar em comunhão. Diga comigo, meu ministério não é um carro. Não é um carro. Não é uma ocupação. É um dom de Deus. E como dom, ele é ocupado pelo Senhor. Deus te ocupa na hora que Ele quer, quando quer, como quer, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Então, exercite o seu ministério. Irmãos, quando a igreja olha para nós, exercendo o nosso papel, a nossa função, como eu já falei aqui, o porteiro, o diácono da igreja, se tem alguém que se movimenta dentro da igreja, que ele não atrapalha o culto, é o diácono.
O diácono, se for preciso, ele entra com um balde, com um rodo, com um pano, enxuga, faz tudo, ele não atrapalha tudo, porque a igreja sabe, ele está aí para servir a igreja. E ele não consegue atrapalhar o culto, não tira a atenção da reunião se ele fizer o papel dele bem direitinho, bem organizado, bem trabalhado. O papel do porteiro é recordar um pouquinho, não sei porque eu estou batendo tanto esse negócio de porteiro, irmãos. Mas o porteiro, eu conheci um padre que se converteu por causa do porteiro da igreja. Ele mora em Minas. Ele ia passando em frente à igreja. Quando ele ia passando, o culto estava acontecendo. E o porteiro estava, ele disse, pastor, eu não sei que cor era a calça daquele porteiro. Eu sei de uma coisa, que a calça dele tinha tanto remendo que não dava para distinguir se era uma calça jeans, se era uma calça social, era toda remendada. Mas eu ia passando, pastor. Aquele homem deu glória a Deus na porta da igreja, que a terra tremeu onde eu estava, e eu avancei para um lado e para o outro assim, ó. E a terra tremeu, eu disse, eu tenho o único lugar que eu achei para fora da igreja. Quando eu ia entrando, ele me abraçou no meu comigo e colocou sentadinho lá e ele voltou para a porta. E eu fiquei lá dentro assustado, eu não podia sair lá para fora. E eu assisti o culto pela primeira vez na Assembleia de Deus, se não foi pela primeira vez que Jesus como Salvador. Tive que deixar batido. Mas foi o porteiro, Deus. O porteiro que há 10 anos está cuidando da porta. Ele, glória a Deus, que Deus fez tremer a terra. O chão tremendo, Maria passando, o chão tremendo. Ele não achou jeito, o único jeito foi entra para dentro do templo, que lá você vai ter amparo, lá você vai ter socorro. E ali ele se converteu ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O ministério não é um emprego. Porque a igreja não é uma empresa. Contrato o emprego para ser funcionário. Ah, pastor, mas tem a parte burocrática, que é outra coisa. Eu estou falando do ministério. Esses dias o obreiro lá foi eleger um porteiro para cuidar da porta. Aí o obreiro levantou e disse: quanto é que a igreja vai pagar para ele, para ser porteiro? Como é que é, irmão? Quanto é que a igreja vai pagar para ele ser porteiro? Santo Deus. Desculpe o que eu vou dizer aqui, mas tem muita gente que está exercendo o ministério dele, quando ele chega lá no céu, ele não vai ter coroa de recompensa, porque ele já recebeu tudo aqui. Verdade. Ele já recebeu tudo aqui. Já vi aquele obreiro, aquele irmão que comprou o carro, a irmã escreveu bem bonito assim, pastor, a serviço do reino de Deus. Aí o pastor vai dizer assim, mano, precisa de levar uma pessoa lá em todo peça assim. Ah, pastor, meu carro não. Vai, mamãe, não dá serviço do reino de Deus. Trazer o irmão que não pode se locomover, traz para a escola. O irmão lá vizinho seu de carro, traz ele. Não, isso aqui é para mim, para minha família. Já tem aquele que é escutando. Pastor, eu estava pensando em comprar um carro, sabe? Eu queria comprar um carrinho utilitário, assim, pequenininho, um carrinho de luxo para mim, para minha família. Mas o meu dinheiro dá para comprar uma van. Sabe para quê, pastor? Para trazer aqueles irmãos idosos. Esse pode ser a serviço do reino. Aleluia. Aí ele foi na serviço do Rei Jesus. Como nós está serviço do Rei Jesus? Aí o Rei Jesus disse assim: bate logo esse carro que é meu. Você não vai ter mais porque é meu. Você não vai ter dinheiro para arrumar ele porque é meu. Então, se é meu, está meu serviço. Se não pode carregar o doente, se não pode fazer nada, então
Me dá aqui, que é meu. Aleluia. Se você não vai colocar ele à disposição da obra, não escreve na serviço do Rei Jesus, não, porque não está. Coloque assim, se seu nome fosse o meu nome, se colocaria assim, a serviço do Rei Evandro, não, é meu. A serviço meu e da minha família, eu carrego a minha família, é da minha família. Não é do Rei Jesus. Tem umas frases aí que eu acho que é muito estúpida. O ministério não é hereditário, nem é cristão. Não se transfere ministério. Eu acredito e eu penso comigo assim. Se o camarada é advogado, ele quer que o filho dele seja. E se ele é pastor, ele quer que o filho dele seja. Mas ele sabe que esse filho tem que ter uma. Quem tem que ver isso? Os outros. Tem que ter a aprovação dos que estão de fora. Se você olhar, Deus chamou Moisés, sim ou não? Sim. Deus chamou Josué. Quando Deus chamou Josué, qual foi o cuidado de Moisés? Vou preparar esse menino. Esse menino vai ser um líder depois de mim. Só que Josué não teve a mesma felicidade. Ele não preparou ninguém. Quando Josué morreu, veio uma anarquia. Aí Deus tinha que levantar juízes. Vamos dar. Se o pai nota que seu filho tem uma vocação para o ministério, deve ter a necessária prudência de esperar até que Deus mostre a mesma coisa para outros servos seus, e esses vejam a mesma coisa. Vamos lá, o ministério não é cargo apenas, é mais, é um dom de Deus. Quanto ao nosso próprio ministério, vamos aqui às atitudes que você deve tomar no seu ministério. Primeiro, glorifique o seu ministério. Alguém leia Romanos 11, versículo 3, vamos comigo. O obreiro precisa coroar o seu ministério com glória. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar conhecimento, quanto mais você melhorar, mais o seu ministério será glorioso. O ministério do obreiro tem que ser um ministério que glorifica a Deus e enaltece a igreja do Senhor. Romanos 11, 13, por gentileza. Porque conosco fala, gentios, que enquanto os apóstolos dos gentios, glorificarei o meu ministério. Quem disse isso? Enquanto eu for o quê? Apóstolo dos gentios, farei o que no meu ministério? Glorificarei o meu ministério. Eu vou fazer com que o meu ministério seja glorioso para vocês. Irmãos, quando o ministério é glorioso, quando ele vai embora, a igreja chora, a igreja reclama, não era para ir embora. Se esse obreiro morrer, Deus, por que o Senhor levou esse obreiro? Por que o Senhor deveria ter feito isso? Quando esse obreiro glorifica o ministério que ele tem, quando ele adoece, a igreja cai de joelhos. E a igreja ora, Deus atende a oração. Por quê, irmãos? Porque o ministério dele é glorioso. A igreja sente esse ministério. O pastor contou uma história da Bíblia, tinha um irmão, que ele da igreja era assim, ele passava 90 dias em comunhão, logo tinha que ser disciplinado. Passava o período da disciplina, voltava em comunhão, 90 dias depois. Quando é o dia da oração, o pastor cresceu, e o médico cuida, passou lá pastores e mais pastores, orava por ele e não sarava de retorno. E o mundo para viajar.
Quando ele chega de viagem, disse: o pastor está doente. Aí ele foi lá. O irmão vem visitar o pastor. Pode ir lá, meu filho. Ele está lá no quarto deitado. Ele entrou. Olha o tribuloso. Olha o irmãozinho complicado. Já tinha passado muita gente ali no dia do pastor. Orou pelo pastor. Jejuaram pelo pastor. Aí o irmãozinho chega. O senhor, pastor, o senhor está bom? Não, meu filho, estou aqui, meu enfermo. Mas eu posso orar pelo senhor, que eu tenho que orar pelo senhor. Posso orar pelo senhor? Pode sim. Ele foi lá, ajoelhou nos pés da cruz e disse assim: Jesus, olha para essa. O meu pastor. Não deixe o meu pastor morrer, não, Jesus. Cura ele. Sabe por que Jesus aí começou a chorar? Só ele tem paciência comigo. Aleluia. Só ele me entende, Jesus. O senhor sabe. Se esse pastor morrer, o senhor sabe como é que vai ficar a minha vida. Então eu te peço, cura o meu pastor. Amém. Aí foi embora. Quando ele foi embora, o pastor levantou. Aleluia. Glória a Deus. Aí tem gente que critica, o pastor fica tendo paciência com esse camarada. Tudo deve ser assim. Irmão, coração de pastor ninguém consegue entender, não. Só se o pastor vai entender o coração do pastor. Enquanto a igreja está dizendo que tem que matar esse miserável, o pastor está dizendo: Deus tem misericórdia dele, ajuda ele. Ele ainda pode dar um crente bom, ajuda ele. E naquele dia, o pastor disse: aquele dia que eu entender, pastor, meu ministério como é. Eu tenho paciência para ver camarada. Ele viu no meu gabinete, reclamando da situação dele, e ele pediu para orar por mim. Eu fiquei desconfiado, sabe? Quando eu pedi ele para orar comigo, eu disse assim: eu disse assim, pode orar, mas eu pensando assim: tantos homens de Deus, eu deveria gostarei, mas essa oração não pode adiantar nada. Mas ele se enganou, aquela oração Deus ouviu, desceu do céu, sentiu o coração daquele moço e curou o pastor da enfermidade, e o nome de Jesus foi glorificado. Então glorifique o seu ministério, coroe ele com glória. Não deixe o seu ministério ser censurado, não. Deixe o seu ministério ser glorificado. Que os homens glorifiquem a Deus por nossa casa. Que o mundo glorifique a Deus por causa do exercício do nosso ministério. Glória a Deus. Então, quando disse: quando o apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Aleluia. E qual é que eu estou falando? Apóstolo dos gentios. Segunda atitude: dedicação ao ministério. Romanos 12, 7. Quem contou para ler Romanos 12, 7? Se é ministério, seja ministrado. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se é ministério, seja em. Se Deus chamou você para ensinar, dedique-se ao ensino. Ah, pastor, Deus me chamou para ensinar, mas eu não gosto de ler. Então passe a gostar. Se Deus chamou você para ensinar, você não gosta de pesquisar, não? Então vá pesquisar. Porque tem hora que você fica ouvindo sobre eles que ministram, que ensinam, aí você fica: meu Deus, onde é que esse homem consegue tirar tanta coisa com profundidade? Mas tem os que acham assim: não. Jesus falou, irmãos, que ele me fará lembrar. Lembrar o que se você não lembra? É verdade. Lembrar o que se você nunca pesquisou? Aí vai lembrar o quê? Aí você vai ter que virar um adivinhão. Vai ficar adivinhando a vida dos outros. Não, você tem que ter dedicação. Tem que ler de manhã, de tarde, de noite, tem que pesquisar. Tem que buscar informação. Tem que estar inteirado dessas coisas. Quando eu comecei a ensinar a igreja e falar sobre das novelas, sobre o juízo, aí o irmão pegou e falou assim: pastor, por acaso isso assiste novela? Eu falei: de vez em quando.
Mas Deus só não pode falar com o não. Posso, irmão. Sabe por que eu assisto? Eu quero saber de que fonte está vindo aqui. O que aquela novela está trazendo? Que novidade é? Não tem nada mais, nada menos do que espiritismo, a prática de porcaria, tudo que não presta está ali. Pornografia, traição, adultério, a luxúria, está tudo ali, culpa da porcaria está ali. E se eu não para ver de verdade o que está acontecendo ali, eu não tenho que falar, mas de vez em quando eu assisto para saber que porcaria, que lixo é, que o diabo está derramando dentro da sua casa, para me ser capaz de entender o que é isso. Aleluia. Aleluia. E nós, quando a Bíblia fala assim, que apareceram falsos profetas, falsos cristos, e eles virão, entendeu? Então eu também no mundo do diabo. Nesse dia, pastor, eu fiquei preocupado com Deus. Eu estou preocupado com esse negócio desses falsos pregadores por aí, ensinador. O que eu faço? Falou, não se preocupe não, porque enquanto eles estão aqui na igreja, eles estão debaixo da tua guarda. Se preocupe com eles em casa. Porque lá na casa deles, eles estão vulneráveis. Às vezes acorda de madrugada, agoniado, liga a televisão, está lá o camarada falando, eu vou te fazer pastorar. Mandou uma oferta de R$1.000 para mim, sem poder, como é que Deus vai entrar com providência? Aí ele já está necessitado. Ele vai lá, deposita, nada resolve. Aí ele fica com um problema com esse jeito. Perdeu milhões. Ficou com mais problema. Esses dias eu estava ouvindo nada para você dizendo assim: se eu sou profeta de Deus, ele vai cuidar da sua vida. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para mandar oferta. Vá lá, faça um empréstimo no banco, vai. Pois sai fora, miserável. Porque o Renato já está com o problema lá que o banco fazer empréstimo para mandar oferta. Fazer mais dívida. E eu vou ser, escute aqui que eu vou ser agora. O obreiro foi colocado na igreja para defender o rebanho. Nós ouvimos aqui que um dos valentes de Davi defendeu o campo sozinho. Ninguém quis não, isso não é inimigo correr, mas eu não vou correr. Eu vou resistir o inimigo até o fim. Eu vou resistir, eu vou continuar resistindo, eu vou me esforçar, porque eu não vou decepcionar o meu Senhor. Ele confiou em mim. Ele acreditou na minha chamada. O primeiro que acreditou que você era capaz de cumprir a chamada foi Deus. Foi por isso que ele te chamou, ele acreditou em você. Não decepcione Deus. Não decepcione o Senhor que te chamou para o ministério. Você pode até pensar em decepcionar Deus, mas não decepcione Deus. Aleluia. Se você decepcionar Deus, com certeza, eu quero dizer para você, Deus, por sua vez, também vai decepcionar você. Meu Deus. Quando Deus chamou Davi, ele se chamou, mas no dia que Davi fracassou, Deus manda o profeta lá e diz para ele assim: é o seguinte. O que você fez escondidinho aqui, sabe o que eu vou fazer, Davi? Não, você não, Deus, eu vou fazer em graça. Senhor. Como é, Deus? Eu vou fazer isso. Você vai ver o quanto é bom. Então não decepcione Deus, não. Se Deus te chamou, diga para ele nesta tarde: Senhor, eu não vou te decepcionar. Aleluia. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Se você já decepcionou, eu quero convidar você a curvar sua cabeça agora e orar e pedir perdão e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Eu decepcionei o Senhor acreditou em mim, acreditou no meu ministério, o Senhor investiu em mim, o Senhor teve coragem de dizer ao pastor que eu tinha uma chamada para o ministério, e eu agora estou fazendo isso tudo errado, se arrependa aqui nesta tarde. Eu estou aqui, meu Deus, que começa a misericórdia, mas que essa luta possa terminar. Eu vim para a cidade aqui em São Paulo, quando o avião ia pousando pelo povo do Senhor, falou comigo assim: eu te trouxe desta cidade para juízo com o ministério e para a edificação da igreja. E eu falei: Deus, que misericórdia, o culto da igreja não cabe 267 cadeiras.
agora, o negócio aqui vai ficar. Falei, Deus, para mim falar esse negócio pro povo aqui, o Senhor vai ter que fazer outra coisa. Aí o Senhor falou comigo assim: estenda a tua mão da direita, porque eu vou começar a operar nesse lado da igreja. Quando o pastor deu o microfone, disse: Senhor, Deus falou comigo que vai começar a operar aqui da direita. Aí começou a ter esse pedido na tempo lá na sala. E Deus foi tomando. Daqui a pouco ele pegou o homem lá em cima da galeria. E esse homem foi descer, irmãos, escorregou. E ele veio rolando escadaria abaixo e falando em mistério. E o disse: meu Jesus, ele vai se quebrar também. Quem quebra o que? Ele veio rolando de jeito, veio bater os dois pés na beira do púlpito, estava em pé assim. E o Senhor usou ele e disse: não temas. Porque eu, Senhor, falei contigo quando aquela água pousar para o aeroporto desta cidade, que antes de nós aplicar a juízo do nosso ministério, nós vamos aplicar a minha igreja. E para que tu saiba que eu sou o Senhor que te trouxe esse lugar, eu sei o que tu tens passado lá, como tu tens andado pelos 4 tempos da cidade. Eu sei das ameaças que eu te fizeram, mas eu, Senhor, estou cuidando disso, não te preocupes. E Deus falou aqui na Bíblia que o disse: hipócritas mentirosos, fica abraçando o pastor, dizendo que está tudo bem, deixa de ser hipócrita. Se você sair daqui esta noite sem se arrepender, Deus vai matar você lá fora, porque ele trouxe aqui para juízo. Vocês. E a cabeça debaixo da cabeça. Me ajuda, me compaixão. Falei, Deus conhece. Daqui a pouco eu vim levantar um outro pastor, me perdoa. Falei, pede mesmo, com isso a igreja foi sendo tomada. Mas Jesus batizou no Espírito Santo, me tocou. E quando eu estava lá, a igreja estava aqui no outro, entendeu? Você vai ver uma vez, e Jesus batizando. E aí? Aleluia. Deus acreditou em você. Acreditou ou não? Deus acreditou em você, sim ou não? Deus confiou em você e colocou em você. Conclua aqui agora dizendo: resguarde o seu mistério. Deus guarda, mas você resguarda. Guarda o seu mistério. Cuida dele, zela dele. Paulo disse: enquanto eu for apóstolo dos gentios, glorificarei. Nesse glorificar também está o resguardar, cuidar. Devemos cumprir o nosso ministério. Cuida o seu ministério. Para de ficar no bom ministério. Cuida o seu ministério. Olha, se Deus te chamou para ser diácono, sirva com excelência. Deus te chamou para ser qualquer, sirva com excelência. Deus te chamou para ser um professor da escola dominical, sirva com excelência. Te chamou para liderar a cidade, sirva com excelência. Te chamou para ser um diácono da igreja, sirva com excelência. Te chamou para ser conselheiro, sirva com excelência. Para cada ministério da igreja, olha, vamos lá, é para ser zelador da igreja, tem que chamar. Não é todo mundo mesmo, porque se vê a linha de só passar o mundo assim, mais ou menos, ele já tem passado. Não dá certo. Tem que chegar aqui, limpar, zelar, cuidar, tirar a poeira, arrancar o chiclete que os meninos colam debaixo dos bancos, zelar, fazer tudo bonitinho. Se não tiver chamada, logo vai desistir. Aleluia. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que desistir. E se você não tem chamada, não será feito para você ter coragem de chamar o pastor, a diretoria, o ministério dizer: pastor, eu não tenho chamada, estou ocupando esse lugar aqui, ó. Deixa eu voltar lá no meu banquinho, quietinho, só ouvindo, crente, servindo ao Senhor, está bom demais. Ninguém vai achar isso feio, né? Vai achar isso digno. Digno. Porque você descobriu que não tem? Não tem chamado, não tem vocação. Mas se Deus chamou, eu vou te dar um conselho: se Deus te chamou, não tente resistir. Um dia eu falei com Deus: chega desse negócio, não quero mais sofrer, não.
Aí Deus falou comigo assim, lá na Belo Horizonte, eu disse, não vou, eu tinha uma casa toda feia, meu marido, um terreno espetacular, com um pomar bonito, tudo organizado. Aí Deus falou comigo assim, vai para Belo Horizonte, você não tem tempo lá, eu vou, não. Agora eu tenho casa, você vai, não vou. Eu fui pegar uma cidade, comecei a ter um problema nas vistas. 3 dias que eu fiquei lá, fiquei cego. Fui guiado pela mão dos outros, cheguei na casa da minha mãe disse, foi no médico, o médico olhou, me examinou, disse, olha, a situação da dor está muito difícil. O nervo pode ter, estar infeccionado, a infecção é muito grave. Eu vou passar aqui no encaminhamento, a senhora leva ele para a clínica Indonoja. Aí a mãe disse assim, o que é isso? Eu disse, Belo Horizonte. Fala a verdade. Aí Deus chegou lá e disse assim, agora você vai para o Ele disse, porque você desobedecer, você vai perder sua casa. Você vai perder seus bens, eu vou te deixar sem nada. E foi mesmo. Aí eu fui para Belo Horizonte, eu tive que vender a casa, e vai de ônibus, vai de táxi, vai disso, vai daquilo, faz exame. Quando acabou o último centavo, o médico olhou para mim e disse assim, você não tem nada não. Ai. Mas como é que é, doutor? O senhor não tem nada não. Vamos voltar para casa, você não vai usar nem óculos. Aí eu voltei para casa, aquela conversa, você não tem nada, eu não tenho nada, eu não tenho mais casa. Não tenho mais botas. Não estou mais doente. Eu sei lá. Mas eu disse para Deus, mas eu vou ficar aqui, vou fazer a tua vontade. Fiquei lá um ano, fechamos 8 centros de macumba. Ganhamos mais de 150 almas. Eu, meu irmão e o meu sogro. A gente saía, iria visitando. Fechamos o centro de macumba. Jesus salvou. Foi um ano certinho que eu estava aí. Ele disse, agora volto para o nome de novo, que eu quero você lá. Aí eu voltei. Então, se Deus te chamou, não desista. Só desista se você tiver certeza que Deus não te chama. Amém? Vamos orar. Podemos orar, pastor? Fique em pé, por favor. Você tem coragem mesmo? Tem ou não tem? Só o fato de você estar aqui, eu acredito que você é muito corajoso. De ficar ouvindo aqui, quem não tem nada a ver com a sua história, vem lá no Senhor e bate de mão, bate de tarde, um vem bate, outro vem bate. Pastor, quando vai nessa escola, se continuar pelo menos crente, tá bom. Então você vai ficar mais crente. Mas o Senhor continua. E eu quero, em nome de Jesus, aqui nesse momento, se você sente que tem que pedir perdão para o seu ouvido, faça isso agora, certinho. Você vai sair daqui mais abençoado. Se você arrumou algum problema, está difícil, pastor, eu não tenho coragem de chegar para o meu pastor e falar com ele. Tenha coragem. Chame o pastor. Pastor, eu quero fazer isso lá no reservado. Faz no reservado, não, meu filho. Porque aquilo que você fez lá no reservado, eu sei que agora desmanchar esse negócio diante dos olhos do povo, para saber que você vai ficar bem. Para saber que vai ficar tudo bem. Então, se você sente a necessidade, meu supervisor, meu pastor aqui, pastor Edinho, pastor Gentil, pastor próximo, seja quem for, faça isso agora. Diga, eu quero pedir perdão, porque eu quero sair daqui dessa reunião convicto, certeza de que Deus teve misericórdia de mim, me abençoou, e o meu ministério vai continuar. E agora eu você, aqui no Rio, que glorifica o ministério, dedica o ministério, que resguarda o ministério, e eu quero cumprir o ministério. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, compartilhamos isso comigo. Glória a Deus. Eu peço a tua bênção neste momento, Senhor.
pela vida de cada um dele, peso da as esposas que exercem os seus poderes como esposa, que dedicam o seu tempo para prosperar a sua família, que buscam, Senhor, ajudar filhos. Ó Espírito de Deus, eu lembro mais uma vez, porque eu paro no conselho da direção e debaixo da tua misericórdia das vidas, verdade de Deus, que a tua graça venha sobre nós, que o teu nome seja glorificado por intermédio do ministério do Senhor nosso Deus. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, eu quero convidar para essa noite aqui. Enquanto eu orava aqui, Deus usou o nome veio aqui. Falou, pastor, Deus me incomodou para falar com o Senhor, para convidar todos os obreiros para fazermos uma oração pelo nosso pastor. Olha, meus amados, eu sou pastor também. E eu quero dizer para os irmãos que o filho do pastor Dezé, durante o dia o sol quente, as noites frias, você tem um pastor para compartilhar suas dificuldades no ministério, você tem um pastor que você procura para te ajudar no ministério, mas nós só temos com quem compartilhamos. É os pés do Senhor. É nas madrugadas que nós falamos com Ele, nas nossas dificuldades. É sozinho, solitário, que nós compartilhamos com Deus. Aleluia. E muitas das vezes, sabe como é que nós chegamos na igreja? Você não ouve o pastorado, você não ouve o pastor levantar a voz, adorar as vezes da ajuda, e você só ouve dizer assim: glória a Deus. Ah, Deus. Porque as orações dele ficam sigilosas. Tem problemas que às vezes nós temos que apresentar diante de Deus, mas nós apresentamos só com o coração. Porque aquele irmão confidenciou o problema, mas não pode arrumar isso para ninguém. E nós nos tornamos guardião dos problemas alheios e carregamos isso para a eternidade. Verdade. Então eu vou convidar você nesta hora para estender tua mão para cá. Eu quero convidar a esposa do pastor William. Vem cá. Nenhum de vocês aqui, meus amados, sabem o que esta aliança. Nenhum de vocês aqui entende o que esta mulher tem para entender. História, ela sabe quantas vezes à noite o seu esposo levanta, sem sono, acomodado, e ela fica incomodada também, porque apesar de sermos pastores, somos humanos, temos sentimento. E aquilo que eu disse, ninguém conhece e pode entender o coração de um pastor. Mas eu convido vocês a estenderem sua mão para cá. Aleluia. Eu quero
nome de Jesus. De mais